Sim, na verdade, eu tô num processo de diagnóstico do meu filho. Então, o Caio, ele tem 7 anos, eu já tenho um laudo, né, que diz onde ele tem TDAH, TOD e um QI de 124, que é um QI acima da média. Ele não chega a ser uma criança gênia, mas ele tem uma inteligência superior para a idade dele. Então, são desafios, assim, atípicos e que não estão ali, não são visíveis, né? São transtornos que somente quem convive com ele, tem contato, consegue perceber algumas diferenças. Então, geralmente, quando são mães que têm filhos dentro do TEA, né, que é o autismo, o TDAH, TOD, a gente nomeia como atípico, né, uma criança atípica. E mãe solo, no caso, né, eu crio o Caio não totalmente sozinha, ele tem o pai dele, convive e tudo mais, mas no dia a dia ali, comigo, que o bicho pega, assim, então eu sempre coloco como uma mãe solo mesmo, porque eu não tenho uma rede de apoio. Geralmente ali no dia a dia sou eu e ele. Ah, legal. E como que foi que você começou, assim, perceber que o Caio era diferente? Como que foi que tudo isso, assim, na sua vida? Sim, então, o Caio, ele sempre foi uma criança bastante agitada, assim, bem persistente, né? Mas na escola mesmo ele estudava numa escola particular, ele ficou 3 anos mais ou menos, e ele sempre era criança que ficava de castigo, ele tinha punições, e aí ele começou também a ter atraso escolar. Ele não conseguia acompanhar ali como estava havendo a didática, e a escola também não ajudou muito, porque não se adaptou, não buscou, né, adaptar de alguma forma. E aí houve ali uma cobrança de que eu tivesse um diagnóstico para que eles conseguissem ter um norte, né? E aí eu comecei por mim mesma, pesquisar, né? Porque tinham coisas que eu percebia que não eram, como eu posso dizer? Não eram tão comuns, sabe? Por exemplo, mesmo que ele fazia uma coisa errada, eu dava uma punição e ele não resolvia, assim. Chegava um determinado momento que ele fazia de novo. Então, tinha momento, assim, que ele ficava sem celular, sem poder brincar, sem nada. E mesmo assim, ele ainda tinha as mesmas atitudes na escola, de não fazer, de levantar muito da cadeira. Então, ele é uma criança, assim, de sono muito agitado. Então, tudo isso, assim, esse comportamento, a escola acabava me pontuando. E aí eu falava, poxa, eu tô fazendo aqui de tudo e não tá resolvendo. Aí eu comecei a tanto pesquisar, quanto busquei a neuro, né? E entrei todo no processo para buscar um diagnóstico ou um auxílio que pudesse me direcionar, né? A algum rumo ali dele. Mas, basicamente, assim, foi essa questão da escola. Quantos anos ele tinha na época? 4 anos, mais ou menos. De 4 para 5 anos eu comecei, só que não podia, né? Porque diagnóstico de TDAH, TOD, de autismo, eu acho que até dá antes, porque autismo consegue fazer exames, né? Mas TDAH, TOD é a partir dos 6, que aí vê ali a questão da maturidade da criança. Não sei, vou explicar um pouquinho, né? Pra quem não conhece. O TDAH, ele é o transtorno... TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD é o transtorno opositor desafiador. Então, o TDAH do Caio, por exemplo, ele esquece as coisas. Ele tá fazendo ontem, dá um exemplo, claro. Eu pedi pra ele buscar um objeto no lugar. E daqui a pouco eu tô lá esperando. E eu fui ver o Caio tava jogando bola. É desse jeito. E aí, depois também que eu comecei a buscar conhecimento, a minha vida ficou mais leve, muito mais. Porque eu comecei realmente a levar na esportiva de que tem coisas que ele realmente assim esquece, sabe? Ele é assim. Então, o TDAH, esse déficit de atenção, ele é real, ele tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção, de concentrar, ou demora mais para se regular, né? E a hiperatividade, que ele tá assistindo TV, por exemplo, e ele tá de ponta cabeça. Geralmente ele faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ele monta Lego. Agora ele começou a gostar de montar Lego, e antes eu falava, não, você vai montar, né? Porque geralmente as pessoas montam. Não, ele monta, ele joga, ele assiste ao mesmo tempo. E ele faz as 3 coisas, ele presta atenção nas 3 coisas. É surreal, assim. Então, eu fico maravilhada,
e assustada, porque às vezes eu não sei lidar, não consigo acompanhar ali a inteligência dele. Ele tem um raciocínio muito lógico. Entra ali também algumas dificuldades de percepção. Às vezes parece que ele é muito empático, mas só se você chegar a explicar para ele, porque ele não tem muita percepção de incômodo, por exemplo, né? E aí isso às vezes acontece até na escola, porque os amiguinhos acabam dando uma excluidinha, porque ele fica lá brincando, né? Ele fica fazendo fazendo algumas brincadeiras, e mesmo que a criança fale assim, não, para, eu não quero mais, pra ele tá divertido e ele continua. Ele não tem esse feeling, né, esse filtro. E aí eu comecei a perceber mesmo no comportamento dele que não era uma coisa assim que era maldade, que era falta de educação. Até mesmo na época assim da escola, eu fui muito taxada como se eu não tivesse pulso, né? Passando a mão na cabeça da criança, né? Como se eu não soubesse educar. Uhum. E houve também muito preconceito por eu ser separada, né? E principalmente da escola. Então era muito... Tanto é que um dos motivos, sinceramente, que eu tirei, que foi a gota d'água, foi um professor falar justamente isso pro Caio, que ele era daquele jeito porque os pais dele eram separados. Então tem muito... Quando não é uma questão ali muito visível, rola um preconceito, assim, em algumas coisas, e as pessoas geralmente buscam culpar a mãe, né? Não entende, né, o que é, ou como funciona, não procura entender, né? Sim. Então é até interessante porque você falando isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque o seu filho é mal educado, ou porque você mesmo às vezes pensa, será que eu não tô educando meu filho direito? Será que eu tô sendo uma péssima mãe, né? E às vezes não é isso, às vezes é uma criança típica. E é até interessante você trazer esse assunto aqui pra gente, porque às vezes muitas mulheres, muitas mães assistem aqui, muitas famílias, e às vezes a gente acha que o nosso filho tá com um comportamento inadequado, que a gente não tá fazendo direito, mas não é, às vezes é uma criança que precisa ter um olhar diferente, né? Precisa ser acompanhada mais de perto, precisa às vezes passar num psicólogo, num psiquiatra, né? Sim. E a gente que ainda não entendeu e não descobriu que a criança tem essas diferenças, né? Sim, eu acho, tem ali uma questão... Dá uma questão social, né? Que se esperam que crianças não sejam mais crianças. A gente espera que a criança fique o tempo todo quieta, que ela não brinque, que ela não se expresse. Então, quando você tem uma criança que não tem esse filtro, que no caso do Caio, isso fica gigantesco, assim, sabe? Fica uma lupa enorme, porque ele era mais novinho, ele tinha uns 5 anos mais ou menos, ele chegava da escola e ele falava assim, mamãe, eu sou o pior da sala. Ai, tadinho. Nossa, meu coração, assim, cortava demais, porque ele já tinha aquele estereótipo, a autoestima dele era ruim. E eu tirei ele dessa escola, deu um mês, e ele não estava conseguindo alfabetizar, deu um mês mais ou menos, ele ia na outra escola, ele já estava reconhecendo as coisas. Porque mudou a didática, ele já entrou na escola, a professora já entendendo o jeito dele, respeitando, né? Porque às vezes não é você dar ali toda uma facilidade, mas é mudar a forma de falar. Geralmente, pessoas com TDAH... ou pessoas com transtornos no geral, igual, por exemplo, autistas, as pessoas às vezes acham que eles são burros, mas não, eles têm os QI maior do que muita gente. Só que o funcionamento da mente é diferente. Então, se eu ensino uma coisa pro Caio, numa metáfora de um assunto que ele gosta, ele vai embora. Ele gosta muito agora de futebol. E aí, esses dias, ele falou pra mim... sobre o meu trabalho, inclusive. Ele é muito sincero. Aí ele falou assim, que eu ainda não era um Cristiano Ronaldo, mas que eu tava no caminho. Eu falei... Você não é o Cristiano Ronaldo ainda, mas você tá quase lá, mãe. Quase lá. Então, se ele explica coisas dentro daquilo que ele gosta, e se eu explico pra ele também com exemplos dentro daquilo, ele vai embora. Agora, se eu tento ali de outra forma... Por exemplo, matemática, ele é maravilhoso. Português, interpretação, já nem tanto. E às vezes as pessoas não, né, querem ver muito crianças como máquina mesmo, né? Como se a gente conseguisse ali só ficar moldando. E não dá. Eu acho que mesmo crianças que não tenham nenhum tipo de transtorno, elas precisam ter liberdade para ser quem elas são, porque elas têm gostos, né? Elas têm personalidade. Sim. E às vezes a gente não deixa a criança ter.